aqui. A paz do Senhor, igreja, amém? Glória a Deus. Obrigado, bispo. Obrigado, igreja, pelo convite. Quando o bispo me convida, vocês me convidam também, amém? Voluntariamente, mas sim, né? Para mim, queridos, é uma grande alegria estar aqui juntamente com vocês nesse momento que a gente acha muito legal. A Igreja de Deus faz esse momento anual, né, que a gente chama de unção profética. E a unção profética, ela fala sobre a possibilidade de nós existencializarmos sobre nós palavras que vão conduzir a nossa vida durante o ano, amém? E nós cremos que esse é um tempo para isso. E um dos momentos que é temático dessa unção, desse momento, é sobre recomeçar algumas coisas. O ano ele dá um começo. A nossa vida, em todos os dias, ela dá o começo. Você sabia disso? Quando você acorda, por exemplo, e você talvez não percebe, mas você está vivo. Aí você fala: minha vida começa de novo, né? Começou mais um dia para mim. E assim são os recomeços da nossa vida. Talvez quando a gente entende que a gente completa mais um ano de vida, né? E a gente fala: gente, mais um novo recomeço para a minha vida. E quando a gente fala, pessoal, sobre essa ideia de recomeçar, nós precisamos sempre entender que o recomeço, na realidade, ele pode existir, mas eu preciso compreender ele na minha vida. Como ele se dá na minha vida? No primeiro momento eu tenho que ter a consciência de como é a minha vida, e não a consciência de como eu sofro na vida, mas de como é a minha vida como pessoa. Por exemplo, quando você olha para você, você pode entender: ainda há um propósito de Deus na sua vida, porque você está vivo, amém? Há um propósito de Deus na nossa vida, na minha e na sua vida, porque nós temos vida. Isso já é uma ideia de pensar sobre possibilidades de coisa que nós temos que começar a ver a nossa vida. E eu quero pensar com vocês, eu quero conversar com vocês aqui sobre algo que eu vejo que é muito importante. Um exemplo que nós temos sobre... Obrigado, querida. Um exemplo que nós temos sobre uma pessoa da Bíblia, que para nós ela é a mais importante que esteve sobre essa terra, que é Jesus Cristo. E ele sabia sobre todos os momentos da vida dele, e ele sabia os tempos, as circunstâncias, aquilo que ele precisava passar, e ele sempre estava presente no momento do recomeço de todas as coisas, da história de todas as coisas. E quando nós falamos sobre isso, nós falamos sobre a ideia da nossa consciência. O bispo me apresentou, né? Eu sou psicólogo também, né? Sou psicólogo clínico. Eu também sou ministro da Igreja de Deus. E na maioria das vezes, até mesmo quando as pessoas vão na clínica, elas sempre estão querendo realmente uma ideia para recomeçar alguma coisa, ou reorganizar para que a vida avance diferente. Mas talvez os problemas que as pessoas têm quando elas vão na clínica estão relacionados ao que quase todo mundo tem. São problemas, né? Você quer ver se você tem problema? Veja que você está vivo. Isso já é uma situação para você lidar, né? Já são coisas que você precisa cuidar da sua saúde, cuidar da tua vida, cuidar de você, organizar, trabalhar. Eu não estou dizendo que isso é um grande problema, mas são situações da vida que nos envolvem, e nós precisamos ter a consciência de que isso na nossa vida não é de todo um mal, mas são coisas que precisam de respostas. E o que eu quero pensar com você? É que as respostas para a nossa vida, elas não têm muito relação aos eventos que vêm sobre nós. As respostas para a nossa vida, elas têm muita relação a como eu olho os eventos que vêm sobre nós, sobre a nossa vida. Essa é a resposta. E eu quero conversar com você sobre isso, dando essa introdução e já caminhando por aqui, lá no Evangelho de João. Abre comigo ali, Evangelho de João 12. E eu quero ler com você aqui, por exemplo, no 23. Nós estamos falando aqui que nós iniciamos pensando sobre os eventos que na realidade muitas vezes eles trazem uma resposta para nós, e a ideia que nós temos que entender com Cristo
é que nós podemos responder aos eventos. E vamos aprender com Cristo aqui. Olha lá, cá. Você sabe esse momento aqui? Você sabe esse momento aqui, né? Que Jesus ele estava respondendo. Por que ele respondeu esse momento? Você tem consciência de que era um momento onde ele já tinha, dentro da sua consciência, uma certeza que ele ia ser o que com ele? Ele ia ser crucificado, não é verdade? Ele ia ser morto. Essa é uma verdade ou não? Cristo como homem, não é verdade? O corpo dele ia entrar em sofrimento. Sim ou não? Sim, ia entrar em sofrimento. E olha o que ele diz aqui. Olha lá. Jesus respondeu: chegou a hora de o Filho do Homem ser glorificado. Talvez assim, se fosse eu responder uma questão dessa, né? Eu dizia assim: pessoal, chegou a hora que a minha vida vai ser lascada, porque eu vou morrer. E a vida foi difícil. E esse é o meu momento da minha morte. Então agora eu me lasquei, porque ninguém vai me ver, eu não vou mais ver ninguém. Esse é o momento do meu fim. Esse é o momento que acabou a minha vida. Então nós estamos diante aqui de um evento complexo, difícil, um evento que teria que dar um novo recomeço. E qual foi o olhar que Jesus teve para esse evento? Ele diz assim: essa vai ser a hora que eu serei glorificado. Qual é a visão que Jesus tinha então, meus irmãos? Ele tinha uma visão da consciência, da certeza de todas as coisas que seriam necessário que ele tivesse que passar. Esse processo a gente pode pensar como um processo de conscientização. Por quê? Aí eu quero pensar na minha e na sua vida. Porque muitas vezes nós temos processo. Olha, eu estou falando de algo que vai ser bom para você, mas eu quero conversar um pouco com você sobre isso. Muitas vezes nós entramos em processo de sofrimento por conta do quê? Dos eventos da vida. E nós não queremos aceitar as coisas que vêm sobre nós. Jesus ele tinha consciência do que vinha sobre ele, mas ele tinha consciência que aquele momento seria um momento que mudaria todas as coisas. Mas ele tinha uma consciência: eu vou morrer. Até no 27, lá a gente pode ler depois, no 12, 27, ele fala sobre um momento muito complexo, que fala sobre, ele traz uma palavra chamada angústia. Ele fala de um sentimento angustiante. E o que eu quero dizer para você é uma coisa: o primeiro momento que eu preciso pensar é que eu tenho que ter consciência da minha vida, quem eu sou. O primeiro momento é o que eu estou passando, mas a partir daí eu tenho que ser como Jesus. Eu tenho que entender, irmãos, nós temos que entender que eu preciso dar resposta para os eventos da minha vida. Foi o que Jesus fez. Mas talvez a resposta que nós damos é sentar no meio-fio da vida e chorar. Talvez a resposta que nós damos é nos autocondenar, nos autopunir, ou nos degladiar, ou tirar toda a nossa capacidade daquilo que nós podemos fazer e dizer: acabou para mim. Talvez nós damos essa resposta para nós, porque os eventos muitas vezes são ruins, as coisas talvez estão difíceis. Mas Jesus ele tinha uma percepção, mesmo sendo alguém humano. É porque ele era filho de Deus e tal, ele sabia. Mas irmão, a agonia da morte é uma só. Quem é que crê que praticando a salvação, quando morrer, vai lá para o céu com Cristo? Levanta a mão. Amém? Amém? Levanta a mão, pessoal, todo mundo. Você vai praticar a salvação. Amém? Então você tinha que ser feliz no dia que você morresse. Sim ou não? Quem que é feliz, né? Por que você está rindo? Hoje eu vou morrer, rapaz, que alegria, viu? Estou feliz demais da vida. Pensa que o troço está bom demais. Só não vou comer mais piqui com galinha caipira, mas eu vou para o céu. Quem que fala isso? Ninguém fala isso. Irmãos, é claro que eu estou falando para você de um conceito humanizado, porque no 27 fala sobre uma percepção que Cristo tinha de uma angústia. E essa angústia, eu quero dizer para você que ela é natural do ser humano. Ela é para mim e para você mesmo. Mas o que eu quero pensar com você é a forma que nós temos que lidar com os eventos da vida, como Jesus tratou disso, como Ele trabalhou esses eventos da vida.
Porque qual é o conceito que muitas vezes nós temos? Olha, o próprio Cristo, ele sabia da sua hora e o que teria que passar. E nós temos que entender que a nossa vida é feita de desafios, sim ou não? Sim, é feita de desafios. E quantos desafios são para a nossa vida? Não é verdade? Nós não estamos aqui numa noite de máscaras, não, né? A noite não é o tema, noite de máscaras. Aí todo mundo veio de máscara. É isso? Não, nós estamos por conta do quê, pessoal? De um desafio para a nossa vida. Um momento difícil. Estava até conversando com o bispo agora. Hoje morreu um amigo íntimo meu lá em Campo Grande. Eu sou de Mato Grosso do Sul, por conta do Covid. E a hora que eu cheguei, o bispo estava chegando, eu tive que sair para um canto aqui para orar por uma família, que foi um tesoureiro meu por 15 anos na minha igreja lá em Campo Grande. Ele estava indo para o CTI, para a UTI, por conta do Covid. E a família desesperada, pastor, vamos orar, ora por nós. São momentos angustiantes da nossa vida. São momentos difíceis para a nossa vida. O que eu preciso fazer? Eu preciso começar a entender, irmão, que a minha consciência tem que estar, e que as coisas fazem parte da vida. Eu não posso acreditar num evangelho que vai tirar toda a possibilidade do enfrentamento da vida como ser humano, e que eu vou viver nessa terra somente um paraíso sendo homem. De forma nenhuma eu posso viver como Cristo viveu, com uma mente pautada, revestida, coberta daquilo que é de Deus, mas como um homem que caminha e sabe caminhar sobre essa terra, como uma mulher digna de conhecimento daquilo que ela é, que ele é, e sabe caminhar nessa terra. Essa é a chamada de Deus para nós. Quando ele diz assim: tende bom, porque eu venci. O que ele falou? A vida não é tão fácil, mas você comigo entende, eu venci o mundo. Eu estava conversando com uma pessoa essa semana, e eu estava falando para ela assim: você já viu quanto de poder você tem? Você, por exemplo, aí eu falo com você agora, você já viu quanto de poder que você tem? Quem aqui está conseguindo me enxergar aqui? Levanta a mão. Mesmo com um óculosinho aí e tal, né? Então você tem um poder, o poder da visão. Quem aqui chegou andando? Levanta a mão. Você tem o poder de andar. Quem aqui consegue falar? Você tem o poder de falar. Ouvir, poder de ouvir. E muitas vezes nós não notamos o poder que nós temos. Muitas vezes nós não percebemos o poder que Deus nos dá. Talvez, irmãos, nós ficamos muitas vezes sofrendo pelas coisas, pelos eventos da vida, e deixamos de viver o momento. Jesus, ele falou: esse é o meu momento. E qual que é o momento? Não, eu vou ser glorificado. Qual que é a condição psíquica que ele tinha? Independente daquilo que eu passe, eu sei a resposta disso tudo. Vai vir coisa boa sobre a minha vida. É esse olhar que eu preciso ter, é esse olhar que a igreja, é esse olhar que nós precisamos ter. Mas qual é o problema que muitas vezes nós entramos, irmão? É preciso saber como viver. Nós queremos muitas vezes uma vida que seja do nosso jeito, não é verdade? A gente quer uma vida que seja segundo aquilo que eu penso para mim, e talvez essa não é a nossa realidade. E muitas vezes essa vida tem que ser só para nós, por nós, e uma vida muitas vezes sem dificuldade. E a gente fica muitas vezes preso nesse empreendimento de que a vida tem que ser assim, sem passar por problemas. Existem 4 conceitos que eu acho bem legal conversar rapidamente com vocês. Eles fazem parte da filosofia contemporânea, e eu acho legal falar com vocês sobre isso. Ele fala sobre o conceito da angústia, do medo, fala sobre o conceito da angústia, do medo, da solidão. Angústia, medo, solidão, e eu vou lembrar do outro, mas vamos pensar um pouco. Angústia, ela faz parte da vida do ser humano. Quem aqui já teve angústia em algum momento? Então faz parte. Você é gente, igual a gente, conhecido pela ciência como Homo sapiens, ser humano. Quem aqui já sentiu solidão?
alguma vez na vida? Também. Quem já sentiu medo aqui alguma vez na vida? Também. Isso quer dizer que nós somos seres humanos. E o que eu posso entender sobre isso? Uma das coisas que eu entendo que é a lógica, e a ciência, a neurociência, ela tenta descobrir isso, e uma das coisas que ela descobriu, que não existe uma percepção claríssima do ser humano entender o conceito da sua morte. Mas por que ele não entende o conceito da sua morte? Aí eu olho para a Bíblia, porque o homem feito lá no jardim, Deus fez o homem no jardim para a morte física ou não? Não, Ele fez e colocou no jardim para viver. A condição do pecado levou o homem a ser um homem que ia morrer. Por isso nós somos feitos sem a consciência da morte. A neurociência entende que não existe nada que consolide na cabeça da pessoa, não, tá legal, eu vou morrer e tal, não, todo mundo luta pela vida. E essa possibilidade de lutar pela vida, muitas vezes nos angustia. Por quê? Qual que é o grande problema disso tudo? O problema que eu também penso assim é o conceito da liberdade, porque nós somos livres. E muitas vezes essa liberdade é angustiante, porque nós não sabemos como, o que fazer, de que forma fazer na nossa vida. Mas voltando a esse pensamento, o que eu preciso entender? O conceito de consciência é que a angústia, o medo, esse sentimento de solidão, ele é algo inerente ao ser humano. Ele é algo que faz parte da minha vida. Ou eu sou então um péssimo pastor, porque eu já senti angústia na minha vida, mesmo sendo um pastor. Eu já senti algum medo na minha vida. Mas será que eu sou fraco então? Não, eu sou um ser humano. Porque no 27 fala que o próprio Jesus sentiu angústia, mas ele tinha uma consciência, como eu vou viver esse momento. O que eu quero pensar com você? Vamos fazer vamos pensar de algo diferente aqui. Por exemplo, o que eu faço com a angústia? Ela desaparece da minha vida? Talvez não. Eu só preciso achar meios de colocar ela no lugar onde ela não incomode o meu dia a dia. E a solidão? Também não. Eu só preciso achar meios de colocar ela no lugar que ela não incomode a minha vida e as minhas emoções. E o medo? Também não. E o que nós muitas vezes queremos? Que suma a angústia, que suma o medo, que suma a solidão na nossa vida. A consciência é eu aprender a lidar com isso, porque Jesus, Ele nos ensina como lidar com isso, no momento em que Ele fala sobre o conceito de angústia, porém Ele sabia, esse momento eu serei glorificado, porque essa é a minha hora. A consciência da vida, a consciência daquilo que tem que passar, e é essa consciência, meus irmãos, que eu quero pensar com você, a consciência da sua vida, a consciência de ser pessoa, de ser gente, daquilo que você tem que passar. E quando nós começamos a ter essa consciência, a nossa vida começa a ser diferente. Por quê? Porque quando você tem essa vida, que você sabe do que você tem que passar, você começa a ter a capacidade de olhar o que você tem para a sua vida. E quando você olha o que você tem para a sua vida, é uma capacidade totalmente diferente daquele que só fica pensando nos problemas. Quem aqui pensou em algum problema hoje? Levanta a mão. Né? Então vamos pensar assim, se você pensou num problema que faz parte do seu ontem, a única coisa que vai acontecer na sua vida, vai entrar algum tipo de processo que vai inquietar com você, e se você não parar de pensar sobre isso, pode te dar uma depressão muito ruim. E se esse pensamento foi algo relacionado ao seu amanhã, e se você não parar de pensar sobre isso, ele pode trazer um processo para você de te dar muita ansiedade. E o que faz então eu ter a consciência do meu tempo? Quando eu olho para o meu hoje, Jesus olhou para o hoje dele, falou, essa é a minha hora, ele falou, esse é meu momento, eu vou ter que passar por isso, e eu vou ser glorificado. É a consciência da sua realidade, eu vou passar por isso, eu vou resolver isso,
Isso faz parte de mim. Quando nós começamos a ver isso, irmãos, nós deixamos de olhar as coisas do passado e nós deixamos de tentar olhar as coisas do amanhã. Quem tem controle sobre o amanhã aqui? Ninguém tem. Aliás, segundo a filosofia, o amanhã não existe. O amanhã não existe, porque o amanhã sempre será o meu hoje. Sim ou não? Você nunca chega no seu amanhã. Qual é o tempo que você tem total controle sobre a sua vida? É o amanhã ou o hoje, agora, aqui nesse momento? É isso. E o que te faz ser uma pessoa mais plena naquilo que Deus tem para você? Quando você tem a consciência do seu agora. Você está conseguindo entender comigo isso aí, irmão? Amém? Quando você tem consciência do seu aqui e agora. E qual é o grande problema que muitas vezes nós passamos? Nós precisamos aprender a viver o dia que temos, porque muitas vezes nós vivemos só diante dos problemas que temos. Vivemos com a nossa mente diante das lutas que nós temos, porque somos seres humanos, das angústias, do medo, da solidão, das complexidades da vida. Mas Jesus ele mostra, falando, não, nós temos que olhar para o seu presente agora. Por exemplo, se alguém chegasse aqui lá no dia 31 de dezembro de 2019 e dissesse, olha pessoal, eu estou sentindo aqui que a partir do ano que vem você não vai poder abraçar mais ninguém, o ano 2020 e tal. Então se você quer, eu vou te dar 2 dias para você correr e abraçar quem você quer, né? O que você faria, não é verdade? Você estaria abraçando todo mundo, né? E não aconteceu isso? Aconteceu. A gente tem vontade de abraçar as pessoas e muitas vezes não pode. E eu estou mesmo há 1 ano sem ver meu pai. E eu vou lá em Campo Grande cada 2 meses. Eu não posso, meu pai tem 84 anos. E eu também me preocupo em de repente em algum momento eu passar algo para ele. Ah, mas se a gente soubesse disso, né? A ideia de viver o agora. Até existe um filósofo muito legal contemporâneo, que ele fala assim, que tipo de abraço você daria para o teu filho se você soubesse que ele morreria amanhã? Como seria a sua intensidade naquele momento, se você soubesse que ele morreria amanhã? Isso é dramático, é complexo, mas eu quero dizer para você, que tipo de vida você vive hoje, sendo que você tem certeza que você não sabe do seu amanhã? É que talvez nós deixamos as coisas para depois. Uma coisa é clara, a gente começa a ver que Jesus Cristo, ele viveu intensamente todos os minutos e os momentos da vida dele, e ele nos ensinou isso, irmãos. É que muitas vezes nós não olhamos para essa parte. Nós olhamos para o milagre que ele fazia, para as coisas que ele fazia, mas ele disse assim, sede meus imitadores. E a imitação de Cristo, o que é? É uma imitação daquilo que Cristo pensava, de como ele pensava. E ele aproveitou todo momento ou não aproveitou? Ele aproveitou todo momento, ele sabia, hoje é meu momento disso. E ele chegou ali, agora é a minha hora disso, esse é o meu momento. E talvez, meus irmãos, nós sofremos por conta disso, porque nós vivemos talvez por conta de um passado, ou por conta de um futuro, mas nunca vivemos o nosso presente hoje. Ah, como seria bom se nós vivêssemos todos os dias, conosco mesmo, o presente do dia a dia. E nós precisamos começar a entender que a nossa vida, ela precisa ser assim. Talvez uma das maiores reflexões que nós podemos ter, relacionada a tudo que aconteceu em 2020, eu preciso aproveitar o meu agora. E aí vamos pensar na unção profética, o recomeço. Então recomeça atualizando a tua mente, aproveita a sua vida agora. Aproveite a estar com quem você precisa estar. Quantos de nós muitas vezes amargamos a nossa vida por conta de um fulano, porque a gente não gosta, não vai com a cara, não está afim, não quer ver, porque, por causa do nosso tipo de ser, porque a gente acha, porque falou mal, porque não devia, porque denegriu a minha imagem, porque falou mal de mim, porque não sei o que, e muitas vezes eu deixo de estar com aquela pessoa. Irmãos, nós precisamos ter essa ideia dessa intensidade da vivência do dia. Acostumamos com a vida que muitas vezes ela nos faz mal. Por quê? Porque a gente vive talvez com um desequilíbrio, na maioria das vezes, na nossa vida, como talvez algum medo, alguma insegurança. Isso nos faz mal. Faz ou não faz mal para a nossa vida? Faz mal viver com isso. Mas por quê? Porque talvez eu estou preso no meu passado,
ou estou tentando organizar o meu futuro que não está no meu controle. Mas o que está no teu controle é o seu presente, e isso você pode organizar. E o que nós fazemos com a nossa vida? Nós criamos talvez aí procrastinação, muitas vezes temos falta de foco, não priorizamos o que precisa ser priorizado, e vivemos somente no sofrimento das coisas que estão acontecendo sobre nós. Quantas pessoas estão dizendo: quando acabar essa pandemia eu vou fazer isso, vou fazer... Não é assim? Não está falando? Vamos fazer isso e tal, não sei o quê. Não, irmão, não precisa acabar a pandemia para você fazer. Quando começou essa pandemia, eu falei: o que eu vou fazer agora? Ficar sozinho em casa? Aí eu falei: eu vou estudar neurociência. Ela não tem vírus pela internet, né? Eu estudei lá, sei lá, acho que foi 2, 3 mil horas de neurociência. Eu estudei dia e noite, tudo quanto é lugar eu ia. Eu falava para mim: Cláudio Honor, para com isso, você está ficando bitolado. Eu falei: não, mas eu vou estudar. Eu vou aproveitar meu tempo. O que você aproveitou o tempo na pandemia? Nesse ano que passou, o que acrescentou intelectualmente para você? O que você conseguiu acrescentar? Ou você só ficou no sofrimento do problema da vida? Porque tem gente que sofreu, e tem gente que morreu. O sofrimento não tira os eventos da vida. O sofrimento só nos faz mal. Eu não estou falando que nós não devemos entender o sofrimento, mas eu estou falando que nós não podemos viver o tempo todo empoderando o sofrimento na nossa vida. Aqui Jesus ele mostra: olha, chegou a minha hora, eu vou ser glorificado. É um momento de sofrimento, mas eu sei o que é, eu entendo isso. Isso chama-se, dentro de um conceito, até conversei com o pastor rapidinho aí, sobre uma estrutura muito legal que eu e você precisamos ter como cristãos: maturidade, de entender a nossa vida. Temos que passar, vamos passar. 2021 está aí, vamos passar, vamos passar. Vamos passar com a nossa consciência, sabendo que nós vamos passar, nós vamos avançar, nós vamos buscar, sabendo essa é a nossa hora. E eu preciso entender: é uma hora profética de superação? É de superação. Seria muito legal Jesus dizer assim: puxa vida, olha, eu vou ser glorificado, mas longe de mim morrer como homem. Não, eu tenho que passar por isso e eu vou ser glorificado. Então, querido, minha irmã, aquilo que você vai ter que passar, passe, mas saiba que o Senhor está com você. Ele vai te livrar diante dessa situação. Não crie sofrimento na sua vida por um problema. Não crie angústia na sua vida por um problema. Não crie luta na sua vida por um problema. Mas não construa esse problema algo sobrenatural sobre a sua vida, mas construa o sobrenatural de Deus sobre a sua vida e diminua toda a intensidade do problema. Lembra que eu disse que a angústia, o medo, a solidão e tal faz parte de nós? Então o que eu preciso fazer? Eu preciso colocar no lugar essas coisas, que elas não modifiquem a minha vida, o meu humor, o meu dia a dia, e que eu possa ter essa condição de ser mais alegre, mais saudável comigo mesmo. Nós precisamos ser cristãos assim, entender como Cristo vivia. Por conta disso, o que acontece conosco? Nós perdemos pedaços de nossas vidas, que muitas vezes não voltam mais. Talvez quantos de nós vão olhar aqui e falar: olha gente, eu perdi o ano 2020, o ano foi perdido para mim, em algumas áreas. Por quê? Porque talvez nós ficamos só angustiados com o problema da pandemia. Eu não estou falando que você tinha que sair aí sem máscara, abraçando todo mundo e não ligar para... Não estou falando isso. Você está entendendo o que eu estou falando? É uma intenção de pensamento. O que nós fazíamos, o que nós poderíamos ter feito e nós não fizemos? Porque algo nos paralisou. Nós perdemos muitas vezes essa capacidade de entender. E muitas vezes nós vivemos com esses pensamentos, né? Pensamentos que são ruins para a nossa vida. Existe uma ideia de uma filosofia estoica que fala assim, que nós sofremos mais na mente do que na nossa própria realidade. O que quer dizer isso? É que muitas vezes existem problemas que na realidade da nossa vida eles não são tão avassaladores como a nossa mente assim os fabrica. Isso a gente também pode chamar de pensamentos catastróficos, né? Você sabe aquela pessoa que machuca a unha e o dia dela acaba? Você não conhece ninguém assim não, né?
Não, que bom. Mas são pessoas catastróficas. Aquela pessoa que de repente o cabelo dela não ficou bom, a noite acabou. Né? Aquele negócio lá que o homem ia pescar, choveu, aí não deu para ir pescar e acabou o final de semana. Ou qualquer coisinha que dá errada, a vida acabou. E a vida acabou. Isso são pensamentos catastróficos. Quantos de nós deixamos de viver? Tem muito essa relação dentro do casamento, né? É uma palavra muito comum, chamam emburramento, né? Fulana emburrou com fulano, fulano emburrou com a fulana. Por que emburrou? Nem sei mais, só sei que emburrou. E muitas vezes é assim. O que acontece? Perde-se os momentos da vida. Não consegue, acaba não conseguindo viver o que tem que se viver com a vida. Sofremos mais na imaginação do que na nossa realidade. Imaginamos muita coisa que talvez não seria tão mal assim para a nossa vida. Mas a gente imagina, faz o pensamento catastrófico, e quando nós vê, nós estamos sofrendo por conta de tudo isso. É claro, meus irmãos, que quando a gente vê para Jesus, a gente vê que ele não tinha isso em mente. Por isso ele diz assim de meus imitadores: olha, pensa como eu penso. Vocês já sabem, pensa como eu penso. Os problemas que vêm na vida, você pode codificá-los, eles diferentes na sua mente. Você pode estruturar eles diferente na sua vida. E uma coisa é clara, irmãos, quando eu escolho o sofrimento, é que eu escolhi ser escravo dele, sim ou não? Sim. Quando eu escolho o rancor, é que eu escolhi ser escravo do rancor. Quando eu escolho a ira, é que eu escolhi ser escravo da ira. Ah não, mas a pessoa me irou, né? Muitas vezes é esse hábito, né? Não, mas você sabia que o fulano me irou? O ciclano me irou? Olha como é medíocre, olha como que é tão pequena, é uma coisa assim tão fútil, eu terceirizar a minha vida para o outro, dizer assim, ó, por causa do outro, eu estou triste. É muita falta de interpretação da vida. Você imaginou você colocar a tua felicidade na mão de alguém? Mas por que você está triste? Estou triste por causa do fulano, que fez mal para mim, que falou isso de mim, que falou, olha como é pobre isso. E assim muitas vezes as pessoas vivem a vida, não conseguem viver o momento, e acaba vivendo de uma forma ruim. Irmãos, a ideia que nós precisamos entender, é que nós precisamos aproveitar o momento que nós temos. Você tem agora o ano de 2021, o ano ele vai existir, na minha e na sua vida, amém? Mas eu preciso ter consciência, como que eu vou levar? Esse é o meu ano, é meu tempo, eu preciso saber como levar. Eu preciso ter a consciência disso. Então uma das coisas que você tem que fazer, estruture a sua mente para isso, e aproveite todo momento da sua vida. Organize a sua vida para isso. A intensidade da vida é o melhor dela, e ela está somente na onde? No presente. A única coisa que você tem poder é no seu presente. É um casal aqui, né? Vocês dois, né? Eu vou pedir um favor para você. Levanta vocês dois. Isso. Agora você dá um abraço na sua esposa. Isso. Olha que gostoso. Ele tem poder para isso hoje. Em nome de Jesus, vai ter amanhã, vai ter depois. Mas uma coisa é certa, nada nos garante. Então abraça de novo. Olha lá. Eles têm poder para isso. Isso vocês têm poder. Se houve dissensões, divisão, problema, dificuldade, mas uma coisa você tem poder, para estar, abraçar e viver esse momento. Abraça de novo, por favor. Ai, que gostoso, olha lá. Ai, que delícia. Não pode beijar aqui na igreja, né? Só abraçar. Pode sentar, querido, obrigado. Perdão aí colocar vocês assim, tá? Mas eu queria mostrar esse momento. Mas uma realidade eu não sei se vocês vão ter esse poder amanhã. Talvez você vai estar trabalhando, ela vai dizer, meu bem, estou com saudade do abraço da igreja. Ela fala, meu bem, eu que quero esse abraço.
Só que eu não posso agora. Mas agora você pôde. E muitas vezes nós não aproveitamos o momento que nós temos e olhamos para aquilo que nós podemos fazer. De repente você estava com saudade de abraçar a tua esposa e você queria ter abraçado ela ontem. Mas você consegue agora voltar para o seu ontem? Passou. De repente você tem toda uma programação para você abraçar ela amanhã, você vai abraçar ela no sábado, a tarde inteira. Você tem certeza que você vai fazer isso? Não, você não sabe aonde você vai estar no sábado. A gente quer estar, mas a gente não tem controle. Jesus, Ele mostrou, essa é a minha hora, eu tenho controle. É assim que nós temos, que eu e você temos que ser. É a intensidade da vida. É como eu vou levar a minha vida, irmãos. É nesse ponto que eu quero chegar com você. Não adianta eu dizer, olha, você vai recomeçar, e você, amém, recebo para recomeçar, recebo 2021, recebo, mas e aí, o que você está recebendo? A consciência que nós temos que ter, de nós sabemos e temos certeza, que a única pessoa que dá resposta para a sua própria vida, é você mesmo. Não adianta nós dizermos que nós estamos mal por causa da pandemia, por causa disso, por causa daquilo, por causa do salário, por causa do não sei o quê, por causa do sol, por causa da chuva. Olha o tanto de coisa esquisita que a gente joga para não assumir aquilo que nós somos. Jesus aqui não, Ele assumiu quem Ele era. Falei, esse é o meu momento, eu vou passar por isso, eu vou ser glorificado, eu tenho consciência disso. E é isso, irmão, que Ele quer plantar na minha e na sua consciência. Tenha consciência do momento que você está, e pode ter certeza, será glorificado. Aproveite, viva esse tempo que o Senhor te dá, que é o seu hoje. E se você viver, eu tenho certeza, você vai chegar no final de 2021 e falar assim, foi um ótimo ano, porque eu vivi cada presente da minha vida. Eu vivi cada momento da minha vida, e eu entendo que essa é a palavra melhor que nós podemos pensar nesse tempo para nós. A reflexão que podemos fazer, o que aconteceu nesse ano 2020 foi isso. O poder que nós não tínhamos mais. Uma vez eu estava nessa pandemia, aí uma amiga minha ligou lá de Campo Grande e falou assim, Noia, eu estou me sentindo mal, a cidade não tem ninguém, e eu não posso sair de casa, olha que coisa horrível. É um sentimento horrível. A gente já não tinha mais poder, porque já não estava mais no nosso direito. Aí eu pensei, bom, o poder que eu tenho é estudar, então eu vou fazer o que eu posso fazer, eu vou estudar, para tentar diminuir um pouco da angústia, né? O seu melhor tempo é o hoje, a sua melhor hora é o quê? É agora. A melhor forma que você tem para viver a sua vida. Qual é a melhor forma, irmãos? É viver alegre. Sabia disso? É a melhor forma. Quem aqui gosta de andar ou estar ao lado de alguém que não é alegre? Alguém muito triste assim. Quem aqui gosta de andar do lado de uma pessoa assim? Ninguém. Quem aqui gosta de andar do lado de uma pessoa muito alegre? Feliz, alegre. Então, se a gente gosta de andar, a gente também tem que ser, não é verdade? E o que nos leva na vida? A alegria. Mas o que a gente pensa sobre a alegria? A gente pensa assim, como a alegria fosse eventos que nos proporcionassem alegria, não é assim? Nasceu um filho, eu estou alegre, comprei um carro, a casa, não sei o que, uma roupa nova, um sapato bom, não sei o que, um batom, um cabelo lá, e a unha, e a pessoa vai ficando alegre, pegou um peixe e tal, olha o tanto de coisa alegre, né? Isso parece uma ideia de um pêndulo de frustração. Eu peguei peixe, fiquei alegre, aí no outro dia eu já estou triste, porque eu já estou trabalhando, fazendo um monte de coisa, já acabou a alegria do peixe. Arrumou o cabelo hoje, ficou alegre, fez uma selfie e tal, e depois já dormiu, o cabelo já bagunçou, já acabou a alegria. E o que nós ficamos então? Nós achamos na nossa vida que a alegria são momentos de eventos, e que podem nos proporcionar alegria. Isso é um grande erro do ser humano. Você pode estar com o cabelo arrumado ou não, pegando peixe ou não, fazendo coisas que são agradáveis ou não, mas ter o que? A consciência da manutenção de estar alegre. A simpatia nunca faz mal para ninguém. A alegria nunca faz mal para ninguém. O bom ânimo nunca faz mal para ninguém.
Até quando eu chego no posto de gasolina, e eu falo bom dia para todo mundo, só que eu chego assim de tarde, é bom dia? É boa tarde. Aí eu converso com o cara, e ele dá uma risada para mim. Talvez ele está estressado ali, ó. Aí chega de noite, bom dia, de noite, desculpa, aí a gente conversa, e dá uma risada. Quantos de nós muitas vezes deixamos de fazer isso com as pessoas? E se você for pensar, você sabia que dar um bom dia, dentro do nosso cérebro, nos nossos neurotransmissores, nós conseguimos fabricar alguns hormônios que nos trazem mais felicidade, que sente mais prazer da vida? A pessoa que dá bom dia é mais feliz do que aquele que não dá, sabia disso? Coisa da cabeça mesmo, da neurociência. Então dê bom dia, dê sorriso, viva o seu presente, vive a sua vida, né? A melhor forma de viver alegre e sem grandes sofrimentos. Enquanto nós entendemos e nos possibilitamos o quê? A partir do que você tem. O que você tem? Você tem o seu dia, você tem a sua vida, e a partir daí viva ela, a melhor intensidade que você pode. Porque uma coisa eu digo para você, a gente já conversou sobre isso, você tem poder. Você viu o poder que você tem? E talvez você não tenha notado nisso. Você viu que você abraçou, você viu que você tem força assim? Uau, abraçou ela, uau, foi um machão, abraçou. Você tem esse poder. E ela, né, esposa, eu sou esposa, fui abraçado, olha que poder gostoso. A gente tem isso. E muitas vezes a gente não valoriza isso que a gente tem. Se acostuma com as coisas que nos empoderam na vida. E nós vivemos só o quê? A lamúria da vida. O sofrimento da vida. E por coisas tão pequenas a gente põe para sofrer 4, 5, 10, 15 dias. Então vamos pensar assim na unção profética dessa noite, né? Eu quero dizer para você, profeticamente, viva 2021, mas viva dia por dia. São 365 dias, né, bispo? Hoje é dia 7. Então nós temos aí 358 dias. Olha o tanto de dia para você ser feliz, para você ser alegre. Você já pensou 358 dias alegre? Vai ser um ano bom ou não? Vai. Vai ser um ano legal ou não? Vai. Mas depende de quem? Depende do pastor, dar muita palavra para você, cuidar de você como ovelhinha e tal? Ou depende de você? Hein, pessoal? Depende de nós. Depende de nós. Depende de mim e de você. A felicidade na relação depende de quem? Depende de nós. Até existe um conceito muito legal dentro da filosofia. Eu tenho uma pós-graduação, por isso que eu falo um pouco de filosofia, estudo bastante também, eu gosto da filosofia. E ela fala assim, o conceito do sentimento legal, do sentimento bom da pessoa. É você poder dizer para ela que você é feliz por saber que ela existe na sua vida. É muito legal você pensar sobre isso. Então eu vou fazer com vocês de novo, já peguei vocês, né? Eu vou embora daqui, você não vai me ver mais, você vai ficar bravo comigo, mas você não vai me ver mais. Então fique de pé, por favor. Aí, faz de conta que você está com o microfone agora, olha para ela assim. Isso, pega nas duas mãos dela, isso. Fala assim para ela, fala assim, meu bem, saber hoje da sua existência me faz um homem muito, muito mais alegre. Olha que lindo que ele falou para ela. Olha que lindo que ele falou para ela. É difícil fazer isso? Não. Não é difícil. Pode sentar, querido. Eu peguei eles, né? Mas ele fica lá todo exibidão, olha lá, não é gostoso isso? É bom demais. Na verdade é bom demais. Você ter essa pureza de entender, eu posso viver isso na minha vida. E não olha, irmão, é que eu estou pensando com você, é que nós vivemos só a agonia da vida. A gente vive só o sofrimento, né? Você chegou aqui com uma BMW, aquela Mercedes lá, era sua, não? Não? Ué, por que você está feliz assim? Não, porque a BMW traz, né, para a pessoa. Esse dia eu andei numa, lá em Campo Grande, pensa, né? A gente fica exibidão num carro desse.
Mas você não precisou da BMW para isso. É que nós esperamos eventos para produzir coisas para nós. Nós precisamos que as pessoas façam coisas por nós. Nós precisamos que as pessoas tentem alegrar a nossa vida. Nós terceirizamos aquilo que é da nossa consciência, de assumir o nosso tempo e o nosso momento, e propomos para as pessoas e colocamos na mão dela, para ela produzir algo para que eu possa ser melhor. Olha que hipocrisia, olha que tristeza, que sofrimento mental que eu tenho em fazer isso com as pessoas. E muitas vezes parece que a pessoa é um apêndice na nossa vida. Ninguém pode ser apêndice na vida de ninguém. Ninguém. Por exemplo, a tua esposa, ela não é um apêndice na sua vida. E nem o teu marido não é um apêndice na sua vida. É como se você dependesse dela para ser feliz. É como se você dependesse dele para ser feliz. Não. Mas você saber que ela existe te faz uma pessoa já mais feliz. E você saber que o teu marido existe já faz uma pessoa já mais feliz. E não necessariamente que ele te faça feliz, mas você saber da existência dele, você já é feliz. É a ideia do conceito do seu próprio eu e cuidar da sua própria vida. Saber que você existe na minha vida, eu sou feliz por conta disso. É o viver o dia a dia, irmãos. Aí podemos ter uma vida plena de nós e em nós, conosco mesmo. Isso ninguém poderá fazer por nós. A vida plena, Jesus já te deu através do Espírito Santo de Deus. Amém? Agora está na onde? Está na sua mão. Enquanto você tiver vida, você tem controle sobre ela. E é você que vai fazer isso pela sua vida e para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? A alegria da vida não está fora de nós, mas dentro de nós. Assim Deus nos fez com a capacidade de viver para com Ele, por Ele, e tendo o seu próprio arbítrio de vida. Saiba que a alegria, o ano 2021, está nas suas mãos, vivendo minuto após minuto dos seus dias. Não espere pessoas, sistemas, para você viver a tua vida. É isso que Jesus quer de você. Porque assim que Ele viveu, o tempo que Ele esteve aqui, Ele viveu o seu presente. E é isso que eu quero viver com você, trabalhar com você. Quem entendeu aí diz amém.